Com a proteção de Deus, nós estamos aqui para apresentar mais um programa J. Louça Imóveis, trazendo toda semana aí os blocos J. Louça Informações. E eu tenho ficado assim, bem feliz mesmo com o programa, porque eu tenho podido contar com a amizade de muitas pessoas que estão sempre acompanhando a gente, que estão assistindo a gente, e então a gente dá uma telefonada, vem aqui contar pra gente o que está acontecendo. E esse ano eu tenho tido assim a felicidade de poder estar convidando muitas pessoas que estão mudaram assim aquela linha de empresário dele ali e se propuseram a se doar um pouco lá em termos de sociedade, participando da política mais ativamente e não dessa política partidária. E um desses caras aqui é o tal do Germano Toledo Alves. O Germano é amigo da gente, sempre fomos companheiro de partido e tudo mais. Hoje ele está lá, ele é vereador, né, pelo PR, e é o segundo vice-presidente da Câmara e também é presidente hoje da Comissão de Justiça. Então eu digo, Germano, vamos lá contar um pouquinho como é que está essa nova vida, essa nova experiência. Então, Germano, obrigado por você aceitar o convite, você está aqui para a gente bater um papo. Esse espaço aqui é para vocês mesmo, porque a intenção da gente é trazer vocês para vocês contar um pouquinho o que está acontecendo, principalmente os vereadores novos, né? O que está fazendo, como é que está lá. Então tá aí para a tua fala inicial e vamos bater um papo bem gostoso aí. Também. Então a gente agradece, né, ao programa J. Louça. Sempre um prazer vir aqui conversar nessa noite com você. E quero te contar o seguinte: está sendo uma experiência boa, uma experiência diferente. Nós tivemos o entendimento que aquela força de vontade, que ela está dentro de nós ainda, isso aí vai perdurar para sempre, eu acredito eu. E eu quero contar ao telespectador que o que nós pensamos de ser vereadores hoje novos é que falta um pouco de experiência para quando você é novo na casa. Certo. Então o que a gente se propôs a fazer? Nós, desde o princípio, a gente teve uma questão de ética, uma questão de honestidade, de seriedade, fazendo com que a eleição da casa, como a gente foi a maioria, né, 13 vereadores, e com o vereador João Napoleão compôs a base aliada do governo César Silvestre, a gente combinou entre nós de fazer a eleição que ficasse pro lado da situação, e isso aconteceu. Isso não teve sequestro de vereador, não teve nada de diferente, certo. Aí não esconderam ninguém, foi uma coisa honesta. A gente colocou um homem na presidência honrado, um homem sério, que é o senhor Idoni Kliber, o vereador Idoni, que está fazendo um grande trabalho junto com nossa mesa diretora, né? Estamos aí economizando recursos para repassar novamente para a prefeitura, para que possamos assim contribuir com a sociedade. Um exemplo desse eu quero falar para vocês que nos assistem hoje. A questão da PAI, por exemplo, a gente vai destinar um recurso desse economizado para a PAI, para fazer o centro de ecoterapia. Parabéns. Então isso aí é um negócio muito interessante, que muitas vezes a mídia maior aí do nosso município não passa para o telespectador, muitas vezes só passa aquilo que não está dando certo. Mas retorno a dizer que todo mundo ali dentro tem um espírito bom, uma alma boa, um corpo sadio. Todo mundo ali dentro quer fazer sim uma diferença. E é pregando essa palavra aí que a gente coloca para os nossos pares, nossos nobres edis aí, de dizer o seguinte, que ali não é o diferencial de cada um que vai fazer alguma coisa ser melhor dentro dessa casa, mas sim cada um olhar para o diferencial entre as pessoas e mostrar que todas elas têm a sua qualidade, têm o seu valor, e é se juntando no somatório, na composição, na união, que nós faremos a diferença. E aquele passado glorioso que a casa teve um dia, como o passado próximo e triste que a casa teve, isso vai se apagar, e nós começaremos agora a escrever um presente concreto e um futuro ainda melhor para a sociedade de Guarapuava. Com certeza. Viu, Germano? Eu queria destacar aqui, você está participando da Comissão de Justiça e Redação. Eu queria que falasse um pouquinho para a gente, porque para quem está vendo, a importância que é disso, a importância de você estar lá nessa presidência, o que faz essa comissão, né? Então, contasse um pouquinho para a gente. Então, vamos lá. A Comissão de Justiça e Redação, ela é uma comissão que ela verifica todos os projetos de lei que vêm para casa, ela verifica a questão da constitucionalidade e da redação. Certo. No começo da presidência da comissão foi muito difícil para mim. Eu sou engenheiro agrônomo, sou da área da regularização fundiária, sou da parte da medição de terra, na questão da área urbana, que é o nosso ganha-pão. Certo. Então a gente entende disso. Mas a gente não pode se achar o dono de todo o saber, do notório saber. A gente tem que entender que lá dentro todo mundo tem condição de aprender. E o mais bonito de um vereador hoje é que se o vereador ao lado
Se eu não entendo alguma coisa, você tem que, por humildade e compreensão, explicar pro par da casa para ele começar a interagir. É essa maneira que deve ser feita a política. E foi dessa maneira que a gente construiu a Comissão de Justiça e Redação. Dentro da comissão, a gente tem o Valdir Kukelsic, professor Valdir, chefe do núcleo de educação aqui do município de Guarapuava, e tem o Dr. Elson José Melém, que, digo-se de passagem, é uma pessoa muito tranquila conosco. Então a gente consegue ter interação dentro da comissão. Agora, o que acontece? Se nós, por exemplo, podemos ter pensamentos diferentes, posições diferenciadas, mas nem por isso nós faltamos com respeito e com a consideração entre os pares da comissão, correto? E dessa maneira a gente está tentando também passar para os pares da casa. E o que a gente verifica de tudo isso aí? A comissão, ela tem hoje a seguinte situação. No começo, nós tínhamos um assessor jurídico dentro do meu gabinete. Então, muitas vezes a gente utilizava a assessoria jurídica do gabinete para fazer os pareceres da Comissão de Justiça e Redação. Nos reunimos com o professor Valdir, com o Dr. Elson, verificávamos a constitucionalidade, a redação, se todo mundo estava de ok, e emitia os pareceres. Então, processos autorizativos, por exemplo, para o governo municipal do César Filho, passou-se muito. E com o tempo eu fiquei começando uns diziam que era correto, outros diziam que era incorreto. Eu peguei todos aqueles processos antigos da casa e a gente começou a verificou que desde que a casa surgiu, desde, por exemplo, na época de vocês, teve processo autorizativo e teve lei sancionada autorizativo dentro do Paço Municipal. E quando eu falei para o Edunir o seguinte: Edunir, eu vou te falar um negócio, eu sou do ramo da agricultura, da agronomia, eu não entendo muito da questão da jurisprudência, da questão do direito. Então eu fui tentar me inteirar mais. Comecei a estudar constitucionalidade. Só que, graças a Deus, por exemplo, o meu assessor, que era o Dr. Andrés Berzi, que muito me faz falta hoje, mas o André saiu hoje do gabinete, e eu vou contar aqui por quê. O André foi convidado pelo deputado Luerchen para ser dos advogados que vão fazer a CPI do pedágio. Então o André teve essa honraria. Hoje o André está trabalhando na CPI do pedágio. Que legal. Certo? Então daí, só que antes do André sair, em conversas até com ele, a gente começou a procurar na internet cursos de capacitação, tudo, porque eu acredito hoje que o vereador é vereador, mas ele tem que estudar um pouquinho, ele tem que se capacitar. Em qualquer profissão, tá? Porque a vereança não é uma profissão. É uma questão diferenciada, né? Você está lá para trabalhar em prol da população, mas para fazer a questão política do processo como um todo. Então, o que a gente viu? A gente viu que achou esses cursos, chegou na presidência, mostrou para o presidente que era interessante mandar, por exemplo, Juarezinho Ribas, o Roberto Cuca, que é o técnico jurídico da casa. O Juarezinho já foi vereador, um dos maiores estudiosos hoje da legislação municipal, diga-se de passagem, em Guarapuava, os membros da comissão, das outras comissões de finanças, como a Comissão de Agricultura e Meio Ambiente. Então a gente achou cursos e fomos fazê-los. Então em Curitiba proporcionaram alguns cursos para nós. E nessa realização, os palestrantes, os ministrantes, eles nos colocaram o porquê que é errado. Então mostraram na jurisprudência. Certo. Nós verificamos na lei orgânica do município, que está tudo ali, é a nossa carta magna. Então, está tudo escrito ali. Então, a gente foi vendo que estava errado. Então, a Comissão de Justiça e Redação, através dos seus membros, a gente fez um parecer. Falamos, então, a partir de agora, a gente não vai aprovar processo autorizativo de ninguém. Certo. E por circunstâncias do momento, a gente teve os processos do Nick Lieber, meus, então foi tudo reprovado na comissão. E do Dr. Rodrigo Crema. Só que por infelicidade o doutor apresentou 5 projetos para a área de saúde, que são ideias magníficas, mas se a gente fosse o prefeito, certo, não o vereador. Então a gente não pode autorizar o poder executivo a fazer uma coisa que ele não pediu autorização para nós. Então não tem praticamente algo correto do processo legislativo. O processo é claro, ele tem que pedir autorização para a Câmara votar. Entendi. E o Rodrigo nessa questão ele ficou um pouco sentido. Ele falou, pô, mas vocês aprovaram. Então ele só não entendeu o tempo que foi. Mas o Rodrigo é uma pessoa muito inteligente.
E a gente preza também pelo bom senso das pessoas. A gente conversou com ele, tirou na última sessão, pediu a retirada dos pareceres e vamos tentar transformar esses projetos de lei dele em requerimentos. Só que o detalhe é o seguinte, por exemplo, teve um projeto, por exemplo, da clínica de idoso, já está incluído no PPA, no plano plurianual. Certo. Então o César já vai fazer. Então fica redundante, né? Você pediu um negócio que já está escrito no PPA. Mas a gente orientou ele, por exemplo, a casa teve o Dr. Juliano Neitzig, se você conhece, hoje procurador da República, um cara extremamente inteligente. Ele trabalhou dentro da Câmara de Vereadores, é amicíssimo do Rodrigo, foi o cara que me entregou a diplomação, né? Um cara que eu respeito muito, nosso amigo, já trabalhou como deputado federal César Silvestre, uma pessoa que eu tenho muito carisma, respeito e sei da competência técnica dele. Então a gente pediu para o Rodrigo pegar e se orientar com ele, para que ele tome um parecer, né? Porque por exemplo, a gente não quer pegar e ficar discutindo, não é uma perseguição, não é nada disso. A gente tem que entender o seguinte, é um erro que teve no passado, que agora a comissão não vai errar mais. A gente vai ter que levar o negócio à risca e corretamente. Então, dessa maneira, eu acredito que a gente está engrandecendo e aumentando o nível de bom senso, o nível de intelectual e o nível de relacionamento dentro da casa. Porque a gente tem que prezar por isso aí, né? Com certeza. João, peço uma licença a você para chamar o novo bloco de imóveis para venda e para locação. Com vocês aí. Jotaloso Imobiliária. Estamos aqui do bairro Santa Cruz para trazer para você uma opção que está tendo para locação na Jotaloso Imobiliária. A rua é Professor Becker 3048, bem conhecida de todos. Você seguir um pouquinho mais que umas 2 quadras, você já está na Campo Real, na faculdade. Então, muito bem localizado esse apartamento que está entrando para locação na Jotaloso Imobiliária. Ele tem 2 quartos, banheiro, sala, área de serviço, cozinha e fica no primeiro andar. Então, muito bem localizado mesmo. Tem que vir conhecer aqui, dar uma passeadinha no Professor Becker. Já vai passar aqui também próximo do radar para localizar um pouco mais. E você já vai ter essa ótima opção que está entrando para locação na Jotaloso Imobiliária. E vai lá, conhece o nosso sistema, conversa com o pessoal do departamento de locação, toma uma aguinha, um cafezinho. Você vai ver lá que o pessoal, gente boa, é legal de trabalhar na Jotaloso Imobiliária. Vem nos dê a honra de ser um cliente da Jotaloso Imobiliária. Jotaloso Imobiliária. Estamos aqui no bairro Santana para trazer uma ótima oportunidade para você que está procurando uma residência para locação. Ela também pode ser utilizada por questão de comercial. Por quê? Já vou te dar um detalhe aqui da localização muito interessante desse imóvel. Está na Afonso Camargo, número 543. Nós estamos aqui atrás de onde vai sair um novo fórum aqui na cidade de Guarapuava. Então, uma localização muito especial mesmo desse imóvel, que está para locação para residencial e também comercial. Então dá uma passada na Jotaloso e veja que aqui é muito interessante se você for montar algum tipo de escritório, algo do gênero, que está muito próximo aqui do fórum. E também para morar, muito bom, também muito interessante, você vai trabalhar no fórum, algo do gênero, nossa, muito fácil, vai a pé aqui, acessibilidade total. Então é uma casa com 3 quartos, banheiro, 2 salas, cozinha, área de serviço, despensa, uma vaga de garagem para um carro, com edícula, com uma área de 100 metros quadrados. Então, como você pode ver pelas imagens, bonitinha, foi dada uma pintura agora nela, uma casa prontinha para você morar. Passe na Jotaloso Imobiliária, conheça esse imóvel que está disponível para locação e os demais imóveis também que estão entrando na Jotaloso Imobiliária. E lá você não aluga imóveis, faz amizade com ele. Venha na Jotaloso e conheça a nossa maneira de trabalhar. Jotaloso Imobiliária. Essa semana estamos aqui batendo um papo gostoso aqui com o Germano, né? O Germano, ele é vereador do PR e tal, e poxa, o primeiro bloco ficou bem interessante aqui, as explicações que o Germano nos deu. E aí, Germano, assim, Câmara, né, com uma participação grande que você falou, né, eu achei muito legal vocês estarem, todo mundo procurando aprender, se unindo. Agora, pô, precisa disso, né, novo prefeito. Agora nós estamos passando aí, eu já tive a oportunidade de participar de algumas reuniões lá, de mudanças na questão do imposto, aplicação de imposto progressivo, reavaliação de imóveis, que Guarapuava estava meio abandonado nesse sentido. Então, como é que o Germano viu isso, o que passou na Câmara, o que vocês estão discutindo e como que você vê isso para... Nós precisamos que Guarapuava deslanche, né, Germano? Então, a opinião do Germano, o que você está achando dele? Correto. Isso aí a gente sempre falou em campanha, né? A gente trocou uma ideia com a população. Muitas pessoas não entendiam, né? Então agora o momento é o momento da discussão. Dentro da Câmara nós vamos discutir todos esses projetos e vamos estar
acompanhando o que a população está fazendo. O prefeito César Filho, graças a Deus, sempre com o espírito da democracia, o espírito amigo, uma pessoa que convida as pessoas para dialogar. Isso é muito importante hoje dentro de uma prefeitura, porque você está governando com o povo. É diferente do que você ser um ditador. Certo. Então hoje eu verifico o seguinte: o César passou para a sociedade isso aí, já fez uma comissão, correto, para discutir. Você está participando da questão da planta geral de valores, sobre a questão do IPTU, a questão do imposto progressivo. Vamos começar pelo imposto progressivo. Você veja, por exemplo, eu tenho um lote, tenho uma casa, do lado um terreno baldio, é um lote, alguém é dono, alguém está especulando esse terreno, vira um matagal, ninguém limpa, ninguém faz nada. O que o imposto progressivo nos diz? Se o cara pegar e construir dentro desse imposto, ele vai pagar menos IPTU. Certo. Se o cara deixar abandonado, vai ter que ser taxado multa, e aí vai aumentar o imposto. Então ele cresce se você não ocupá-lo, não fazer o uso e ocupação do imóvel. Então é uma coisa lógica, uma coisa inteligente, que está sendo aplicada hoje no Brasil inteiro, que foi discutido hoje na Conferência das Cidades e vai ser levado também para a Conferência Nacional das Cidades. Não pude estar presente porque aconteceu, infelizmente, tive um problema familiar, então eu não pude ir lá na Conferência das Cidades. Eu era o vereador que representaria Guarapuava, mas a dona Nercy Guiné, uma pessoa que trabalha demais também dentro da Câmara, uma pessoa que está estudando, está aprendendo, pessoa humilde que vem até nós, ela também foi participar, então representou a Câmara de Guarapuava lá. Infelizmente a gente não teve um representante de Guarapuava no Legislativo que para ir, né? Foi o Luciano Marquiano de Prudentópolis, que vai representar, acredito, a região. Certo. Mas eu vejo o seguinte: lá está sendo discutido tudo isso, e dentro da nossa conferência municipal foi discutido também. Então como é que um prefeito vai investir na cidade? Hoje o prefeito, infelizmente, está virando, qualquer prefeito, está virando mendigo do governo do estado, que vira mendigo do governo federal. O dinheiro, todos os impostos estão com o governo federal. Certo. E aí não volta para os estados e não volta para os municípios, mas a conta está aqui para o município pagar. Então se o município ficar retido pelo FPM, por exemplo, ele está com sérios problemas, não cresce. Então a gente tem que começar a pensar uma reforma tributária, uma reforma política, que na verdade vem sempre à época da eleição. Eu acredito muito que a unificação do processo eleitoral, fazer todo mundo num ano só, eu acredito que vai ajudar muito. Vai ter a parcela para a gente pegar, passou a eleição, a gente vai discutir com o conjunto, federação, estado e municípios, todos juntos, todos os poderes juntos, para discutir esse país. Mas, Zezo, agora eu entendo o seguinte: questão do que você colocou aqui dos valores, da planta geral de valores. A planta geral de valores de Guarapuava é defasada faz muito tempo. Temos que fazer uma construção de um processo democrático. Como? Convidando a população, convidando os corretores de imóveis, a sociedade, as empresas que mexem com isso aí, a demonstrar o que precisa ser feito e discutir como faremos. A partir desse como faremos, a democracia faz com que cresça um pensamento. Isso aí o César vai ter que executar. Porque hoje a gente tem que entender o seguinte: se a gente não arrecadar, a gente não consegue fazer obras no município, a gente fica refém, o município atrasa. E daí vem na televisão, a gente vê muitas pessoas reclamando da vida. Às vezes o cara, empresário, às vezes está bem, mas reclama, porque veja você só em Guarapuava, você cidadão hoje. Se não circula dinheiro em Guarapuava, o negócio está engessado, como é que você vai se recuperar se você quebrou, por exemplo? Demora mais para recuperar. Agora, a partir do momento que se todo mundo estiver bem, você automaticamente vai estar bem junto. Funciona assim com o ICMS. Se o ICMS, por exemplo, de Curitiba for bem, o nosso de Guarapuava vai bem, porque na verdade o ICMS é composto do bolo do estado. Então, da mesma maneira, a gente tem que pensar aqui no município, a gente tem que pensar que as outras pessoas têm que ir bem. A planta genérica de valores tem que ser pensada pelo seguinte fato: hoje ela está defasada. Por exemplo, um terreno que vale 10 mil hoje escriturado, na verdade ele vale 100. Só que daí o que acontece? Eles jogaram a alíquota no máximo 4%. O que vai acontecer? Você paga 4% de 10 mil, são 400. Seu ITBI que você vai ter que pagar, o imposto da transferência. Só que você está sonegando 3.600, porque se o terreno valer 100, 4 mil reais era o valor que você ia ter que pagar. Só que de detalhe, você vai no banco hoje, vai querer um financiamento, tira a tua matrícula, pega a escritura e cumprimento, ele está averbado por um valor de 10 mil, o banco vai te oferecer em cima do 10 mil. Daí você chega para o dia, mas não valer 100 mil.
Não, está escrito que vale 10. Então a capacidade de endividamento do município, ela se reduz. Agora, só pensar que o poder público vai fazer um milagre, não, a gente tem que ser muito mais forte que isso aí. Os outros municípios cresceram, por quê? Porque a sociedade participou, ela começou a entender que se todo mundo começar a ir bem, se todo mundo começar a querer ir bem, ele começa a fazer um pensamento diferente. E eu acho que essa é a liberdade que o César Filho está colocando, essa é a liberdade que, por exemplo, todos os vereadores têm para discutir. Então, nessa liberdade, nessa democracia, nós teremos que pegar e construir esse pensamento com a sociedade. Demonstrar para a sociedade que a gente pode pegar e baixar a alíquota, por exemplo, do ITBI, entendeu? E colocar, a fazer o valor correto do terreno para você pagar o valor cheio. Claro, a prefeitura vai arrecadar mais, vai ter mais educação, mais saúde. Por quê, Zé? Porque tem dinheiro para pagar. Porque a partir do momento que você for um cara quebrado, como é que você vai fazer as coisas? Não vai fazer. Então a prefeitura, ela tem que ter esse pensamento, sim. Então eu acho correto do César. E eu fico mais feliz ainda com ele, dele tornar isso democrático, aberto, tá? Então, hoje vocês têm um grupo que discute isso aí, tá? Eu acredito que não tem nenhum vereador discutindo isso aí, mas nós já fomos convidados para participar. Então vamos estar participando para que nós tenhamos condição de pegar e discutir isso dentro da casa. Então dessa maneira a gente vai conseguir organizar. A prefeitura precisa arrecadar mais, mas ela precisa fazer mais para o município, precisa ter mais recursos na área de saúde. Por exemplo, hoje é engraçado, o médico quer ganhar bem, mas precisa ter dinheiro para pagar. O dinheiro tem que sair de algum lugar. Nós estávamos discutindo, o nosso presidente do Unicliber propôs uma audiência pública do transporte coletivo, né, da Praia do Oeste. E lá na audiência pública eu fiquei admirado que todo mundo falou que quer o passe livre, todo mundo quer fazer com que... Da onde que vai vir o dinheiro para pagar? Certo. Isso ninguém me falou. Se alguém ganha, alguém paga. Alguém ganha, alguém paga. Eu fiz uma proposta, por exemplo. O que eu falei? Já que, veja só como que é um contrassenso nas coisas. Mas tudo tem explicação. Por exemplo, a presidenta Dilma, ela tirou de nós, através da linha branca e dos carros, o IPI, que compõe o Fundo de Participação dos Municípios. Então, com esse dinheiro que praticamente faltou no segundo semestre do ano passado e está faltando agora, ele poderia custear um preço da passagem subsidiada, correto? Entendi. Só que detalhe, ela está te dando uma condição de financiamento individual e o coletivo, a gente está falando do transporte público, do coletivo. Como é que vai melhorar em Guarapuava? Hoje a Praia do Oeste nos diz que 25 mil são os usuários, 30% é deficiente e idoso, não paga, e mais 30% são pessoas que pagam minha passagem, que são os estudantes. Será que esse número é verdadeiro? Como é que eu vou oferir isso aí? Através dos processos na prefeitura. A prefeitura vai nos mostrar o quê? Que o fiscal vai lá ver as catracas, correto? Agora, será que não teve erro humano no negócio? Eu não vou poder garantir, eu vou ter que acreditar. Porque o poder público tem fé pública, certo, Zé? Certo. Então, no meu pensamento, o que a gente deve fazer daqui para frente? Instalar um sistema biométrico, tá? E um cadastramento, para que quando o pessoal compra a passagem, já sai a nota fiscal, o que vai ser para a prefeitura, o ISS, vai para a prefeitura, não vai ter sonegação. E o que é da empresa, vai para a empresa. Certo. Então, a gente tem que pensar daqui para frente. Porque você teve, hoje está sendo discutido, está sendo investigado pela promotoria, né, já tem ação do Ministério Público, a questão do contrato da Praia do Oeste. Então tudo isso aí tem que ser revisto. Agora a gente também não pode apedrejar a empresa. Com certeza. Eu acho que nós devemos pegar... Nós precisamos dela. Na verdade nós precisamos dela, como precisamos de outras também. Agora eu digo o seguinte, nós precisamos primeiramente ver os fatos e ter certeza do que falar. Porque pegar e ficar falando aí, não acredito por causa disso, a empresa está fazendo isso, eu acho que não é por aí. A gente está aqui para fazer uma coisa justa. Só que o momento está sendo agora. Ou a gente pega e fiscaliza de uma forma correta, sem o erro humano, por exemplo, instalando GPS nos ônibus, melhorar a qualidade. Como é que eu sei que o ônibus passou aí 7 horas certinho ali? Não foi 7h05, não foi 6h55. Foi 7 horas. Através do sistema de GPS, a população consegue fazer isso aí. Controla. Então, controla. Então, esse controle, a população tem que ter condição de controlar. Sendo que hoje não funciona dessa maneira. Ela tem 65 ônibus para utilizar e 10 ônibus de reserva. E esses ônibus de reserva,
tem uma planilha de custo. Que nem o pessoal fala, quero abrir a caixa preta, quero ver a planilha de custo. Até o nosso amigo Cleto Tamanini, vereador, falava que a caixa preta da Pérola era a planilha de custo. Mas o custo em cima do quê? Porque o lucro da empresa o que é? É o preço vezes a quantidade de pessoas. Se eu não sei direito a quantidade, como é que eu vou estar sabendo como que vai montar a planilha de custo em cima de que quantidade de usuários? Então essas são as dúvidas que nós estamos tendo, mas estamos tentando pegar e achar subsídio para a gente pegar e sanar essas dúvidas, para que a gente vá para o debate e vá sabendo o que está falando. Mas a gente, acima de tudo, quer clareza e quer saber da verdade. E dessa maneira eu acredito que tem que ser feita boa política, construída de forma democrática. A gente aqui está discutindo um tema, mas na verdade eu dei uma volta num outro tema, mas eu digo o seguinte para vocês: o importante é que nós entendamos que os impostos têm que ser recolhidos, a gente tem que fazer ser o agente fiscal, mas a gente tem que olhar também, porque a política é reflexo do povo e o povo é reflexo da política. Então, se tem alguma coisa errada na política, tem errado alguma coisa no povo e vice-versa. E a gente tem que entender de uma maneira concreta. Ou nós faremos que as coisas sejam diferentes na nossa coletividade, com seriedade, ou o negócio vai se tornar errado e daí, daqui a um pouco, vai faltar gente para fazer passeatas. João, peço licença de novo para mais um bloco de imóveis para venda e para locação. Com você. Imobiliária. Estamos no bairro Santana, mais conhecido como Núcleo Rocha Loures, onde temos uma casa que está entrando para a venda na J. Louça Imobiliária. Ele fica próximo do Colégio Mahatma Gandhi. É uma casa com 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, cozinha, área de serviço, despensa, uma vaga de garagem para carro, com edícula. O terreno tem 290 metros quadrados e a área edificada da casa são 130 metros quadrados de área. Então, casa interessante que está vindo para venda. Vem, marca com o nosso vendedor, ele traz você para você conhecer as divisões dela interna, o tamanho da casa e tudo, e a localização. Próximo a colégio, tudo é bem interessante. E aqui você pega já na próxima, fora uma, na próxima você já pega a principal, que entra lá quando você vem pela rua 15, daí passa no posto de combustível, pega a direita, você vai sair nessa rua aqui. Então é fácil de você chegar. E quando precisa ir por centro é fácil de você pegar também a avenida e voltar pela Rua 15. Então é bem interessante, um bairro bem residencial, também aconchegante. Venha na J. Louça Imobiliária, marque uma visita, que o vendedor traz você aqui para conhecer esse imóvel que está entrando para venda na J. Louça Imobiliária. J. Louça Imobiliária. Nessa semana então estivemos conversando aqui com o Germano, né? E poxa, o vereador Germano é bom de conversar com ele. As explicações dele foram muito legal. Então, Germano, nosso tempo fica curto, né? Mas esse é o nosso segredo aqui, para deixar sempre o espaço reservado para você voltar de novo aqui. Daqui um dia eu te ligo de novo, Germano. Vamos contar mais algumas coisas, vamos falar como é que tá aí. Então o programa está sempre à tua disposição. E agora um minutinho final aí, deixo para o teu encerramento, para a tua fala final, Germano. A gente só quer agradecer a você, agradecer o telespectador aí do programa J. Louça. Você sempre traz pessoas, programas bacanas, né? Quadros interessantes. A gente quer desejar para você que Deus abençoe seus negócios, né? Obrigado. A gente fica feliz em ver vocês bem. É dessa maneira que a gente quer se despedir da população de Guarapuava. Hoje vamos torcer pelo guarapuavano, vamos olhar hoje para os seus políticos. Temos que cobrar, claro, temos que cobrar sim, mas a gente tem que olhar de uma maneira diferenciada. Se o político muitas vezes não está respondendo, chega até ele, conversa, dá respaldo, dá subsídio, também nos tragam soluções, porque muitas vezes a gente só fica batendo no... que deitar o cacete, acho que qualquer pessoa consegue fazer, e fazer bem feito. Porque apontar o que está errado, não vejo muita força de raciocínio e de inteligência para fazer isso. Agora eu quero ver a pessoa vir e dar a solução para as coisas. Então o que nós precisamos hoje também é trazer essa solução para dentro da casa. A gente quer deixar a Câmara de Vereadores aberta. Hoje temos, graças a Deus, também uma presidência, que o Edoni Kleber é um cara que é um democrata, uma pessoa que é aberta à conversa, uma pessoa receptiva. Todos os nossos vereadores também têm seus posicionamentos, mas são pessoas receptivas. Temos uma condição de atendimento aí em parceria. Por exemplo, eu quero convidar todo mundo no final de semana, tá no Jordão, no Parque Recreativo do Jordão, lá, né, o nosso vereador Valdomiro Batista, conhecido como o Jabor do Motocross, vai estar fazendo eventos de motocross, né? A gente vai estar lá colaborando e o ajudando também nessa empreitada que ele está fazendo. Então a gente fica feliz disso aí, de ver que dentro dos erros e dos acertos temos muitos acertos também, Zé.
a gente se culpa de às vezes não ser melhor, mas a gente está procurando ser. Eu acredito que o espírito, a alma e o corpo hoje do nosso quadro legislativo é um corpo bom, tem espíritos bons e tem uma alma boa também. Agora a gente está convidando a você, pedindo uma oração, pedindo que essa Câmara seja abençoada, porque Guarapuava hoje tem uma necessidade de ter um legislativo forte, um legislativo que fiscalize e que cobre as coisas que tem que trazer para Guarapuava, né? Com certeza. Irmão, meu muito obrigado, né? Que Deus abençoe. Amém. Você, a família e todos os vereadores lá da Câmara. Obrigado. E agradecendo a produção de Deus, então encerramos o programa J. Louça aí, trazendo os blocos J. Louça informações. Senhor proprietário, lá a gente está precisando dos imóveis lá para locação, imóveis comerciais, lá se acorra ao nosso serviço. E vá visitar lá o Castelo Avaso. Estamos aí começando o nosso prédio, a construção lá, e daqui um dia vai aparecer lá, então vale a pena você investir e fazer um bom negócio com a gente. Meu muito obrigado. J. Louço.